Gente, vocês sabiam que vender menos pode te dar mais lucro? Foi exatamente o que aconteceu comigo e eu vou explicar nesse vídeo. Antes eu tinha uma tabela de salgados enorme. Eu tinha uma variedade imensa de salgados que só me davam muito trabalho, aumentava o tempo da minha produção, o gasto era muito maior e eu lucrava muito menos. Até que eu percebi isso depois que eu fiz uma encomenda grande para uma cliente minha que veio me pagou toda a encomenda dela antecipada. Por exemplo, a encomenda dela era no sábado e ela veio na segunda-feira e fez todo o pagamento da encomenda dela. E eu entendi, gente, foi depois dessa encomenda. Vou supor assim, eu não lembro direito como que era o valor da encomenda dela. Mas vamos supor que era R$2.000 a encomenda que ela veio e me pagou toda a encomenda. E eu peguei só aquele dinheiro daquela encomenda para fazer toda a encomenda dela. Ou seja, eu não tinha nada na minha cozinha. Eu ia começar na segunda-feira a comprar os ingredientes da encomenda. E aí comecei a comprar e eu só tinha essa encomenda pro final de semana. Era a única encomenda, era uma encomenda grande, era a única encomenda que eu peguei. Por ela ser grande, eu não peguei mais outras. E foi aí, gente, que eu descobri que o meu lucro era pouquíssimo com aqueles salgados que eu fazia. Ela era aquele tipo de cliente que encomendava os salgados mais, com os recheios mais caros da minha tabela. E eu sempre tinha pra mim que tinha alguns salgados que eu lucrava menos e outros salgados que eu lucrava mais. Então, os que lucrava mais acabava compensando os que eu, lucrava um pouco menos. E eu pensava que eu tinha que ter mesmo assim aqueles salgados que eu não tinha tanto lucro. Ou seja, ela encomendou barquete, canudinho, prensadinho, empada de calabresa. Gente, eu sei que eram as variedades mais caras. Panelinha, fazia panelinha de frutas. Panelinha com aquelas panelinhas de fruta, sabe, que vai uva. Gente, eu tinha uma imensa variedade no meu cardápio. Depois que eu fiz essa encomenda e eu vi o lucro que me sobrou, gente, menos que a metade da encomenda. Ou seja, ela me pagou R$2.000, eu tô dando uma suposição, confesso pra vocês que eu não lembro, porque foi assim que eu mudei. E dos R$2.000, digamos, me sobrou R$700. Aí que eu fui ver que aqueles salgados me davam muito pouco lucro. E que não adiantaria, até eu poderia pensar, mas eu posso aumentar o meu custo, aumentar o custo dos salgados ali na tabela. Mas não valia a pena, por quê? Porque a produção daqueles salgados, ela é muito manual, ela é muito trabalhosa, o que demora muito mais tempo para eu fazer e não compensaria mesmo eu colocando um lucro maior, porque o tempo que eu levava não iria pagar o custo dos salgados, o tempo, entende, gente? Tem salgados na minha tabela. E aí eu comecei a analisar, peraí, mas isso não tá certo, eu não tinha essa percepção que esses salgados me dão muito trabalho e pouco lucro. E eu vi, e antigamente, bem antigamente, eu trabalhava com todas essas variedades de salgado, com docinho e mais bolo. E eu não conseguia ver lucro. Por um bom tempo eu trabalhei assim, e aliás, eu via lucro, mas era muito trabalho para pouco lucro. Era muito trabalho para pouco lucro. Essa é a verdade, afirmando para vocês. E aí, como eu repensei nessa encomenda, pensei, como que eu posso mudar isso? Aí, gente, que eu tive a ideia, eu vou fazer diferente no meu negócio, mesmo indo com um pouco de medo, porque a gente depende das encomendas, não quer perder os clientes e não quer perder encomendas, né? Porque tu vive do trabalho. Mas eu pensei, mesmo assim, eu vou arriscar. Tirei, gente, toda aquela tabela, diminuí aquela tabela assim pela metade. Já até mostrei aqui nos vídeos do canal, já sempre falo para vocês que eu estou trabalhando com salgados simples. E aí comecei a trabalhar com os salgados da massa básica, que eu ensino aqui no canal.
todas as variedades que tem da massa básica, risoles, coxinha, triângulo de milho, travesseirinho de carne, de presunto e queijo, toda a variedade eu mantive, porque essas variedades são variedades boas, fáceis de fazer. E de assados, eu só mantive os salgados assados da massa de nata, que também é uma variedade fácil de fazer. Todos aqueles salgados que são fáceis, eu mantive na minha tabela. Deixei a mini pizza. A mini pizza já não é tão simples de fazer, porém, a mini pizza tem que ter, o pessoal gosta da mini pizza e ela também é um salgado que dá lucro, entende? E aí, gente, a minha tabela assim, ó, ficou super enxuta. E eu lembro até que o meu marido me pediu a tabela para eu mandar pro WhatsApp, para ele mandar pro amigo dele. E aí o meu marido olhou a tabela e ele, meu Deus, tu tirou os folhados, tu tirou as barquetes. Nossa, eu acho que a gente vai ter que procurar outro trabalho. Eu lembro que ele falou assim. E aí eu também fiquei um pouco apavorada, assim, porque, né, mudei, imagina assim, ó, nós estamos em 2025, isso aconteceu em 2023. Gente, não repare, tem muito barulho aqui, mas eu vou gravar assim pra vocês. Aí eu lembro que no início de 2023 que eu tive essa encomenda e que eu fiz isso. E eu, gente, tava pensando, qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com a minha tabela, né? Se eu não estiver vendendo, se eu ver que estou perdendo muito cliente, muitas vendas, eu vou voltar com a minha tabela. E aí comecei a mandar para os meus clientes. Muitos clientes não compraram mais de mim, sabe, salgados. Aliás, sabe o que aconteceu? Muitos clientes foram comprar em outro lugar, mas voltaram para mim porque não encontro salgados bons. Pode ter muita variedade em outros lugares, mas não encontro salgados bons. Então eles vêm pegar essas variedades mais simples que eu faço e às vezes até pegam no outro lugar, barquete e tal, que é bem difícil de encontrar também salgados assim que seja de qualidade. Não é fácil, gente, tá? Então se tu quer se destacar aí, quer vender mais, faz um salgado bem feitinho, bem caprichado, porque tu vai vender, porque é algo que não é fácil encontrar. E aí comecei a vender esses salgados. Eu achei de início que eu não ia conseguir vender, mas tem muitas vendas, pessoal que gosta dos meus salgados continuaram comprando, se enquadraram ali no que eu vendia e continuaram comprando. E os bolos que eu dizia muito não, gente, para vender bolos, os bolos que às vezes eu deixava de pegar muitos bolos, porque a minha produção tava cheia de salgados e aqueles salgados me dava muito trabalho para eu fazer. E os bolos, ele me dá mais tempo, assim, tipo, eu tenho menos tempo, menos trabalho e mais lucro do que aqueles salgados. Então eu fiz toda a minha tabela voltada para salgados e bolo que me davam lucro, sabe? Eu parei de querer fazer aqueles salgados só para eu agradar o cliente e ganhar pouco. Levar muito tempo e ganhar pouco. Na minha tabela, gente, tinha salgados vegetarianos, tinha de palmito, de maçã. E aí o que acontece com esses salgados? Que são salgados que não é todo mundo que compra. A pessoa encomenda, por exemplo, num cento eu faço 25 risoles, 25 de cada, digamos, em um cento, 4 variedades. Aí a pessoa vai e encomenda 25 pastelzinhos de maçã, 25 pastelzinho de brócolis e 25 pastelzinho de palmito. Claro que o de palmito eu fazia meio cento, no mínimo meio cento. E aí tu pega um brócolis, vai ali, cozinha, tu pega uma maçã, tu vai ali pica pra te fazer aqueles salgadinhos. Quem trabalha com isso sabe como que é. Aí tu faz um pouquinho do recheio, um pouquinho do outro. E aí a tua produção, que era pra ser mais rápida, demora tempo para te fazer um cento de salgado. Foi aí que eu descobri, gente, que eu estava perdendo dinheiro, porque a produção levava tempo e também o custo era muito mais caro, tá? E quando eu botei esses salgados na minha lista, quando eu comecei a trabalhar com esses salgados, eu vi o meu lucro aumentar. Eu consegui ver que eu ganhava dinheiro, que eu estou ganhando dinheiro com esses salgados que são rápido. A produção deles leva
pouco tempo. O único salgado, assim, gente, que eu ainda demoro um pouquinho a mais é a coxinha, que essa eu não tenho como tirar do meu cardápio, né? Porque imagina eu não fazer coxinha. Mas o resto, gente, risoles, travesseirinho, pastelzinho assado, pastelzinho de carne frito, a produção, assim, ó, é rápida. E aí tu faz um recheio, tu faz mais salgados, tu coloca salgados no freezer, tu deixa recheio congelado, porque só aquela variedade, e o pessoal quer um cento, aí tu vai, às vezes, não tem nada no teu freezer, descongela o recheio, ele faz aquela encomenda, né, porque às vezes eu não consigo colocar salgados no meu freezer. E foi assim que eu descobri que eu lucrava muito mais fazendo com menos, com muito menos do que eu fazia antes e tirando assim, ó, ganhando. Gente, não tem noção. Eu comecei a ver o dinheiro, conseguir fazer coisas com o dinheiro que eu não conseguia antes. Às vezes eu trabalhava assim o final de semana e cansada, exausta com todas aquelas variedades. Chegava no final de semana, o teu lucro, ó, tudo pro mercado, sabe? Com certeza você já aconteceu isso com vocês. Então, a partir desse tempo, desse período, foi um teste que eu fiz. E foi assim que eu descobri que eu estava trabalhando para minhas clientes, só trabalhando, fazendo salgados. E eu descobri que mesmo que aumentasse o valor, não ia adiantar em nada, porque a produção demandava muito tempo. Então, gente, eu agora estou sempre fazendo testes. Antes eu não fazia teste nenhum, porque eu tinha medo de não vender. Depois, quando tu perde o medo de não perder clientes, eu não tive medo de perder clientes. Não digo pra vocês que alguns clientes não voltaram, sabe? Mas aí vieram outros clientes. Outras pessoas que gostam mais de qualidade do que variedade, entende? E ainda, gente, para te aumentar, por exemplo, tu quer aumentar teus lucros, como tu tem mais tempo para fazer salgados, o custo também é mais barato desses salgados, tu pode encher teu freezer, vender salgados congelados, vender porções menores, salgadinhos pequenos no iFood, né, como o pessoal aí vende bastante no iFood, ter sobra tempo para te fazer outras formas de vendas com esses salgados que são mais lucrativos. Entende, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí como é que eu fiz. E foi assim que eu descobri como é que eu ganhava mais na confeitaria com os meus salgados, tá? Então, eu queria passar para vocês fazerem testes no negócio de vocês, para vocês testarem novos jeitos de trabalhar, porque às vezes se tu vê que tá com pouco lucro, é o momento de tu fazer alguns testes. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho com a minha experiência nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!